O livro que nós vamos falar hoje é um breve relato sobre os acontecimentos que retratam o machismo, a homofobia, o desleixo do governo em si quanto às pessoas que necessitam de ajuda, de trabalhadores que deixaram de ser trabalhadores e foram esquecidos pelo governo, sobre situações em que foram vividas na infância pelo autor e que, de certo modo, nos deixam refletindo sobre vários acontecimentos, várias situações, quanto à questão sobre a feminilidade, sobre o machismo, sobre a questão do homossexualismo, né, e como as pessoas veem essa questão e como isso é tratado desde a infância. E esse livro nos traz todos esses aspectos, mesmo sendo um livro muito curto. Seja bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal. Aqui nesse canal a gente fala sobre literatura, sobre livros, a gente conversa sobre vários livros que eu vou lendo ao decorrer dos dias e eu vou trazendo um livro explicando um vídeo aqui, explicando mais profundamente para vocês sobre esse assunto, sobre esse livro, e também posso trazer em alguns momentos os vídeos explicando alguns conceitos e algumas técnicas de escrita que podem te ajudar a ser um escritor ou melhorar a sua escrita caso você queira. Mas, antes de mais nada, peço para você que se inscreva no canal, ative as notificações, porque isso vai me ajudar bastante na hora de divulgar o meu canal, na hora de crescer esse canal e a gente continuar falando sobre literatura. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo para que a gente possa continuar. O vídeo de hoje é deste livro aqui, tá? Do Eduardo Luiz, que é Quem Matou Meu Pai. Este livro ele é bem pequeno, né? Um livro aqui de 70 páginas, basicamente. E este livro aqui ele retrata a vivência de alguém na infância, onde na maioria das vezes ele era criticado, maltratado e ponderado ou de certa forma aprisionado, porque aquilo que ele fazia era coisa de menininha, basicamente. Então a gente acompanha os relatos e entre esses relatos ele também relata um pouco da vida do pai, que basicamente não gostava do pai dele porque ele batia na mãe ou era mais violento. E neste momento a gente tem uma percepção de que, dentro de vários assuntos ali, de que essa forma de tratar como a dança, a questão da vestimenta, das emoções, desse sentimentalismo, ser tratado como coisas femininas e a negligência das coisas femininas ser algo tão ruim para quem é homem ali naquela sociedade, principalmente em relação ao pai e os amigos que acompanham o pai, que fica mais presente. A questão do tratamento quanto à mãe do personagem que conta essa história, que na maioria das vezes acaba sendo meio esquecida em muitos momentos ali e aparece em alguns momentos e aí a gente fica em dúvida sobre o que acontece de fato. Também vemos ali a questão dessa dissonância, né, entre o que de fato acontece no cotidiano de todos e como isso é tratado nas relações. E o livro, pelo que a gente entende, se passa ali na França, né, onde o autor vivenciou, basicamente, e as concepções ali, ele nos alerta sobre algumas coisas e ali está retratado a questão do machismo, né? Então, da negligência de coisas femininas, né? De forma um pouco exagerada, como se o simples ato de dançar ou de interpretar em uma espécie de teatro fosse algo péssimo, algo ruim. Ali nós temos alguns acontecimentos quanto à questão do, dos maus tratos ali do próprio pai, da violência de certa maneira, da questão do alcoolismo, né, em vários momentos estando bebendo ali, não só do pai, mas como do irmão também, né, que basicamente vive bebendo e aí esse momento acaba gerando uma briga. Depois nós temos ali as explicações dos momentos felizes
em que o pai e o filho tiveram, onde ele se demonstrava um pouco mais aberto a falar quando não estava próximo a outros homens, como, por exemplo, quando eles andavam no carro e ele escutava Celine Dion, por exemplo. Então, é uma grande exemplificação de que parece que o pai estava interpretando um papel e não sendo ele mesmo, mas que na frente dos outros ele queria ser o mais másculo. Temos ali as opções também dentro desse livro, né, dessa narrativa. Nós entendemos que a questão do pai ter sempre trabalhado muito e que em um determinado momento ele não pôde mais trabalhar e dentro dessa insuficiência do trabalho surge a reflexão de coisas passadas, né? E aí neste momento ele acaba vendo o mundo de forma diferente, o pai, porque não está mais capacitado para o trabalho e não consegue fazer muita coisa. Então, a questão da inutilidade que ele sente por não estar fazendo nada acaba nos trazendo uma nova reflexão ali, e até a reflexão que o próprio pai do personagem teve para realmente pensar um pouco. E esse livro aqui foi um livro que a gente teve no nosso Clube do Livro de fevereiro. A gente conversou um pouco sobre ele e trouxeram várias reflexões muito interessantes, né? Sobre a questão do feminismo, tanto a questão do machismo, quanto a questão da preocupação das mulheres mesmo, quanto as pessoas que são machistas, né? E como isso pode impactar em coisas que nós queremos mudar ali dentro da nossa realidade, o que nós não queremos deixar que seja levado adiante do que a gente aprendeu com a família, né? E de coisas que a gente pode mudar agora, mas depende muito mais de cada um de nós. E também a questão de, principalmente para mim, algo que é algo bem complicado, é porque ali quando fala da questão da inutilidade, né, quando alguém não consegue trabalhar ou não consegue trabalhar da mesma forma, me impacta um pouco mais pela questão de ter passado por um processo onde hoje eu utilizo uma bengala para movimentação, o que não é a pior das coisas, mas é uma limitação, é uma deficiência em que a gente fica reflexivo sobre várias questões, e isso é muito interessante, porque na maioria das vezes a gente vê vários acontecimentos, principalmente contra as minorias, né, que são as pessoas que necessitam de algum auxílio do governo, sendo maltratadas. E aqui no título do livro, né, Quem Matou Meu Pai, fica muito mais claro que o que matou o pai no final não foi apenas as suas atitudes, mas também as negligências do governo quanto às minorias, a diminuição de salários, a diminuição de várias outras coisas, e no livro ele cita até mesmo os governantes da época, dos momentos, para meio que relatar que as medidas que eles tomaram podem ter causado a morte de alguém, assim como várias outras pessoas em situação de vulnerabilidade podem precisar desse auxílio, e algumas determinadas noções podem atrapalhar a vida de várias pessoas, não somente de uma. Então a gente vê claramente o quanto essa questão política pode interferir na vida de alguém. O livro é bem curto, mas nos traz um leque de percepções, de reflexões muito interessante. É um livro de não ficção. Este livro, na realidade, vai fazer você pensar e repensar muito. É importante que, por mais que você leia ele bem rápido, né? Eu li em um dia, mas quando você for ler, que você faça um aproveitamento bom dele, porque tem muitas questões que dá para você tentar refletir e entender. Se você gosta desse tipo de livro, vai ser interessante para você. Se você quiser ler, vai estar na descrição, tá, do vídeo, para que você possa adquirir o seu exemplar. E, claro, se você gosta, ou já leu, ou já teve alguma conversa sobre esse livro, comenta aqui para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Agradeço por você ter se mantido até aqui neste momento e quero lembrar mais uma vez
Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações, porque isso vai me ajudar e pode ajudar você também a ficar sabendo de mais novidades, de outros livros que eu vou lendo, para que você possa ler também de alguma forma. Então, eu agradeço você desde já, fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.